Capítulo 4. Prisioneiros e seus segredos arrancados. Os homens de armadura amarela viram Elric e Simoril quando ambos se aproximaram do menor dos portões orientais. Enfim eles nos encontraram. Sorriu Elric sob a chuva. Mas um pouco tarde, não é, Simoril? Simoril, ainda na batalha interna contra seu senso de desgraça, apenas acenou positivamente com a cabeça e tentou responder com um sorriso. Elric entendeu isso como um sinal de frustração, nada mais, e chamou seus guardas. Ei homens! Logo estaremos secos outra vez. Mas o capitão da guarda montou em seu cavalo rapidamente, gritando. O imperador é requisitado na Torre Monchangik, onde espiões foram apanhados. Espiões? Sim, meu senhor. O rosto do homem estava pálido. A água da chuva escorria como uma cascata no seu elmo, escurecendo sua capa fina. Estava difícil controlar seu cavalo devido ao solo encharcado pelas poças d'água que se formaram na estrada precária. Foram pegos no labirinto esta manhã. Bárbaros do sul, pelo que indicam suas vestes. Estão sob vigilância até que o imperador possa interrogá-los. Elric acenou com a mão. Então nos conduza até lá, capitão. Vamos ver os tolos corajosos que se atreveram a desafiar os labirintos marinhos de Melniboné. A Torre de Monchangik recebeu esse nome do arquiteto mago que projetou o labirinto marinho milênios atrás. O labirinto era a única maneira de chegar ao grande porto de Aimir, e o segredo de sua localização tem sido cuidadosamente guardado, pois é a maior proteção da cidade contra um ataque repentino. O labirinto era complicado, os navegantes tinham que ser especialmente treinados para conduzir os navios através dele. Antes de o labirinto ter sido construído, a região do porto era uma espécie de lagoa, alimentada pelo mar através de um sistema de cavernas naturais no penhasco imponente que se erguia entre a lagoa e o oceano. A rota pelo labirinto era dividida em 5 trechos, sendo que cada barqueiro-condutor conhecia apenas um deles. No muro externo do penhasco havia 5 entradas. Aqui os navios do Reino Jovem esperavam até que um barqueiro-condutor viesse a bordo. Então, os portões para uma das entradas seria levantado, com todos a bordo do navio de olhos vendados e mandados para baixo do convés, com exceção do remador principal e o timoneiro, que ficariam com o rosto coberto por pesados elmos de aço, para que não pudessem ver nada, nem fazer nada senão obedecer às instruções complicadas do barqueiro-condutor. E, se um navio do Reino Jovem falhasse em obedecer a qualquer uma dessas instruções e acabasse esmagado contra as paredes de pedra, Melniboné não iria chorar por isso, e todos os sobreviventes da tripulação seriam levados como serviçais. Todos os que tentavam negociar com a Cidade dos Sonhos entendiam os riscos, mas dezenas de comerciantes vinham todos os meses para desafiar os perigos do labirinto a fim de tentar trocar os seus próprios e pobres bens pelas riquezas esplêndidas de Melniboné. Da torre de Monchangik contemplava-se do alto o porto e o imenso dique que se projetava para o meio da lagoa. Era uma torre verde-água, pequena em comparação à maioria das que existem em Aimir, embora ainda seja uma bela construção, com amplas janelas, de modo que todo o porto podia ser visto a partir dela. Na torre Monchangik era feita a maioria dos negócios do porto, e nos porões mais abaixo eram mantidos os prisioneiros, que eram qualquer um que quebrasse uma das incontáveis regras que regem seu funcionamento. Deixando Simoril para que voltasse ao palácio com a guarda, Elric entrou na torre, cavalgando através da grande arcada na base, abrindo passagem por entre os comerciantes que estavam à espera de permissão para começar seus escambos. Todo o pavimento estava cheio de marinheiros, comerciantes e funcionários de Melniboné envolvidos no comércio, embora não fosse aqui que as mercadorias reais fossem exibidas. O burburinho de milhares de vozes envolvidas em 1000 aspectos distintos de negociações lentamente se acalmava à medida que Elric e sua guarda avançavam altivamente em direção a outro arco escuro na extremidade do corredor. Este arco se abria para uma rampa que se inclinava e se curvava para baixo nas entranhas da torre. Abaixo desta rampa ouvia-se o tropel dos cavaleiros, os serviçais que passavam e os funcionários que andavam às pressas, inclinando-se assim que reconheciam o imperador. Grandes tochas iluminavam o túnel, formando sombras distorcidas sobre as paredes lisas e obsidianas. Uma sensação de frio e de umidade estava no ar agora, pois a água vertia pelas paredes exteriores abaixo do cais de Aimir.
O imperador continuou a cavalgar na rampa que se inclinava cada vez mais através da rocha vítrea, então uma onda de calor os atingiu e uma luz intermitente podia ser vista à frente quando passaram por uma câmara que estava cheia de fumaça e cheiro de medo. No teto havia correntes penduradas, e de 8 dessas correntes, balançando pelos pés, havia 4 pessoas. Suas roupas haviam sido arrancadas, mas seus corpos estavam vestidos do sangue de pequenos ferimentos precisos, porém severos, feitos pelo artista que, de pé perto deles, com o escalpelo à mão, examinava sua obra. O artista era muito magro, quase um esqueleto em sua roupa branca e manchada. Seus lábios eram finos, os olhos eram como fendas, seus dedos eram finos, seu cabelo era fino e o escalpelo que segurava era fino também, quase invisível, exceto quando brilhava a luz do fogo que crepitava de um poço no lado mais distante da caverna. O nome do artista era Dr. Geste, e a arte que praticava era uma arte de execução e não de criação, que era por ele considerada como a arte de extrair segredos. Dr. Geste era o chefe interrogador de Melny Boné. Ele virou-se sinuosamente quando Elric entrou, o escalpelo entre o polegar fino e o indicador fino de sua mão. Equilibrava-se em pé, observando com expectativa, quase como um dançarino, então se curvou. Meu doce imperador! Sua voz fina escorria de dentro de sua garganta como se fugisse dela. Alguém poderia se perguntar se era possível alguma voz ter saído dali, de tão depressa que as palavras desapareciam no ar. Doutor! São estes os homens do sul capturados esta manhã? São eles mesmos, meu senhor. Para o seu prazer. Geste responde realizando outra reverência sinuosa. Friamente, Elric inspecionou os prisioneiros. Não sentia nenhuma simpatia por eles. Eram espiões. Suas ações haviam levado-os por este caminho. Eles sabiam o que lhes aconteceria se fossem pegos. No entanto, um deles era um menino, e outro uma mulher, pelo que parecia, embora estivessem se contorcendo tanto nas correntes que era difícil perceber a princípio. Parecia humilhante. Então, a mulher cuspiu o que restava de seus dentes na direção dele e sussurrou: Demônio! E Elric recuou, dizendo: Ainda me provocam com indiretas. Eles têm um bom senso de drama. Eu gosto disso. Eles disseram o que estavam fazendo no nosso labirinto, doutor? Eu diria que estão aqui para mapear uma rota através do labirinto pela qual uma tropa de ataque poderia passar, mas até agora eles me impediram de saber os detalhes. Esse é o jogo. É nossa tarefa entender como ele deve ser jogado. E quando dirão, Dr. Geste? Oh, muito em breve, meu senhor. Seria melhor saber se devemos esperar uma invasão. Quanto antes soubermos, menos tempo vamos perder lidando com o ataque quando ele vier. Você não concorda, doutor? Concordo, meu senhor. Muito bem. Elric estava irritado por esta interrupção em seu dia. Isso tinha estragado o prazer do passeio, colocando-o cedo demais face a face com seus deveres. Dr. Geste voltou aos seus afazeres, e estendendo a mão livre, habilmente agarrou os genitais de um dos homens presos. O escalpelo brilhou e houve um gemido. O Dr. Geste jogou alguma coisa no fogo. Elric sentou-se na cadeira preparada para ele. Estava mais entediado que enojado com os rituais para se extrair informações e com os gritos dissonantes, com o bater das correntes e os sussurros agudos do Dr. Geste. Tudo servia para arruinar a sensação de bem-estar que ele tinha consigo antes de chegar à câmara. Mas era uma de suas funções régias presenciar tais rituais, e ele tinha de presenciar também este, até que a informação lhe fosse apresentada, para que pudesse felicitar seu chefe interrogador e determinar as ordens para se lidar com qualquer ataque. E, mesmo após tudo isso, ele deveria consultar seus almirantes e generais, provavelmente pelo resto da noite, escolhendo as melhores opiniões, decidindo sobre o envio de homens e navios. Com um bocejo mal disfarçado, ele se inclinou para trás e observou enquanto o Dr. Geste percorria os corpos com os dedos e o escalpelo, a língua com pinças e alicates. Ele logo começou a pensar em outros assuntos como problemas filosóficos que ainda não tinha conseguido solucionar. Não é que Elric fosse desumano. Ele era o que era. Um melniboniano, acima de tudo. Tinha sido habituado a tais imagens desde a infância.
Não poderia salvar os prisioneiros, mesmo se desejasse, sem ir contra todas as tradições da Ilha do Dragão. E, neste caso, era simples questão de uma ameaça sendo combatida com os melhores métodos disponíveis. Ele tinha se acostumado a desligar os sentimentos que conflitavam com seus deveres de imperador. Se fizesse algum sentido libertar os 4 que agora serviam de diversão ao Dr. Geste, ele o teria feito, mas não havia nenhum. E os 4 teriam ficado espantados, se tivessem recebido qualquer outro tratamento que não este. No que se refere a decisões morais, Elric era, de modo geral, bastante prático. Ele tomaria sua decisão no contexto de qual ação poderia tomar. Neste caso, ele poderia não tomar ação alguma. Tal reação havia se tornado uma segunda natureza para ele. Seu desejo não era transformar Melniboné, mas sim transformar a si mesmo, não para iniciar uma ação, mas para saber a melhor maneira de responder às ações dos outros. Aqui, a decisão era fácil de tomar. Um espião era um agressor e era natural se defender contra agressores da melhor maneira possível. Os métodos empregados pelo Dr. Geste eram os melhores. Meu senhor. Distraidamente, após o chamado, Elric olhou para cima. Temos a informação agora, meu senhor. A voz fina do Dr. Geste sussurrou através da câmara. 2 conjuntos de correntes estavam agora vazios, e os serviçais estavam juntando umas coisas do chão e jogando-as no fogo. Os outros 2 pedaços disformes lembraram Elric de uma carne cuidadosamente preparada por um cozinheiro. Um dos pedaços ainda tremia um pouco, mas o outro já não se movia. O Dr. Geste deslizou seus instrumentos para dentro de um estojo fino que carregava em uma bolsa presa ao cinto. Suas vestes brancas estavam quase completamente cobertas de manchas. Parece que houve outros espiões antes destes. Disse o Dr. Geste a seu mestre. Estes vieram apenas para confirmar a rota. Mesmo que não voltem a tempo, os bárbaros continuarão a navegar para cá. Mas, certamente, eles saberão que nós esperamos por eles. Disse Elric. Provavelmente não, meu senhor. Foram espalhados rumores entre os comerciantes e os marinheiros do Reino Jovem de que 4 espiões foram vistos no labirinto e que foram mortos enquanto tentavam escapar. Compreendo. Elric franziu a testa. Então, o nosso melhor plano será o de preparar uma armadilha para os invasores. Sim, meu senhor. Você sabe a rota que eles escolheram? Sim, meu senhor. Elric virou-se para um de seus guardas. Envie mensagens a todos os nossos generais e almirantes. Que hora é agora? A hora do pôr do sol acabou de passar, meu senhor. Diga-lhes para se reunirem diante do trono rubi 2 horas após o pôr do sol. Cansado, Elric se ergueu. Você fez um bom trabalho, como de costume, Dr. Geste. O magro artista se curvou tanto que pareceu se dobrar em 2. Um suspiro fino e um tanto ambíguo foi sua resposta. Fim do capítulo 4.